Bem-vindos ao canal Perspectiva Livre. Hoje vamos falar sobre o encontro do presidente russo Vladimir Putin com chefes de mídia dos países do BRICS em 18 de outubro, antes da cúpula em Kazan. Quais foram os temas abordados? Putin destacou um grande programa sob a presidência russa do BRICS, com cooperação diversificada e multidimensional. Confira o discurso traduzido para o português e fique até o final. Senhoras e senhores, queridos amigos, estou sinceramente feliz em receber todos vocês aqui no Fórum Empresarial do BRICS. A participação é de alto nível, estando presentes os principais representantes empresariais de todos os estados. Suas empresas operam entre si há muito tempo e com sucesso. Vocês implementam importantes projetos conjuntos em vários setores: indústria, energia, transporte, infraestrutura, agricultura e economia digital. Gostaria de destacar especificamente que o Fórum atual também reuniu empresários dos países que, a partir de 1º de janeiro, se tornaram membros plenos do BRICS. Refiro-me aos nossos colegas e amigos da Arábia Saudita, Irã, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos. Gostaria de ressaltar que a Rússia, como atual presidente do BRICS, busca por todos os meios ajudar a integrar novos membros em todos os mecanismos de cooperação. E vemos que o Conselho Empresarial recebeu com satisfação os empresários dos novos Estados-membros e, por sua vez, eles se engajaram ativamente. A presidência russa tem como lema geral: fortalecer o multilateralismo para um desenvolvimento e segurança globais justos. Um plano de ação significativo está sendo posto em prática para promover parcerias em 3 pilares: política e segurança, economia e finanças, cultura e contatos interpessoais. Até agora, mais de 80% do plano foi cumprido. Mais de 200 eventos aconteceram, incluindo reuniões, conferências e sessões especiais. A maioria das reuniões de especialistas e ministeriais já ocorreu, mas certamente a cúpula do BRICS será o ponto alto. Ela começa na próxima semana na cidade russa de Kazan. É emblemático que a reunião de líderes em Kazan seja precedida pelo Fórum Empresarial, o seu grupo. Assim, enfatizamos a importância da estreita parceria econômica entre seus países para promover o comércio e o investimento e aprofundar os laços de cooperação. Os esforços conjuntos do BRICS para acelerar o crescimento socioeconômico e garantir o desenvolvimento sustentável produzem resultados específicos e tangíveis. Na prática, isso ajuda a melhorar a prosperidade e o padrão de vida dos cidadãos comuns de nossos países. E os números são evidentes. Tenho certeza de que vocês conhecem esses números em geral, mas permitam-me dizer uma coisa ou outra sobre isso. O PIB agregado do BRICS ultrapassa 60 trilhões de dólares. Sua participação total no PIB global excede significativamente o indicador relevante do chamado G7 e continua crescendo. Como mencionei publicamente ao me reunir com seus colegas russos, e gostaria de destacar especificamente mais uma vez aqui nesta sala com a participação de vocês. Em 1992, o G7 representava 45,5%. E no mesmo ano, os países do BRICS, e estou falando de 1992, notem bem, representavam 16,7% do PIB global. Já agora, em 2023, nosso grupo chegou a 38,3%, 37,4%, e o G7 a 29,3%, e a diferença está aumentando. Continuará a se ampliar, é inevitável, e essa é uma dinâmica totalmente clara. Além disso, nas últimas décadas, mais de 40% do crescimento do PIB global de toda a dinâmica econômica mundial foi atribuído aos estados do BRICS.
Este ano, a taxa média de crescimento econômico do BRICS é estimada em 4%, o que excede a taxa de crescimento dos países do G7, que é de 1,7%, e também supera as taxas de crescimento mundial, que serão de 3,2%. São essas as estimativas. O BRICS responde por 1/4 das exportações globais de bens. Ao mesmo tempo, empresas dominam muitos mercados-chave, incluindo os de energia, metais e alimentos. Assim, eles dominam os mercados desses bens essenciais, sem os quais o desenvolvimento econômico sustentável é impossível. Em resumo, o BRICS já desempenha um papel proeminente na economia global atual, e esse papel aumentará no futuro. Os países do BRICS são, de fato, impulsionadores do crescimento global, e serão eles que gerarão o principal crescimento do PIB no futuro próximo. As plataformas de desenvolvimento relevantes estão surgindo dentro do BRICS, entre elas, canais de comunicação, padrões tecnológicos e educacionais, sistemas financeiros, instrumentos de pagamento e, é claro, mecanismos de investimento sustentável de longo prazo. Em outras palavras, o crescimento econômico dos membros do BRICS dependerá cada vez menos de influências e interferências externas. Isso é essencialmente soberania econômica, em parceria de economias autossuficientes que se multiplicarão, fortalecerão o potencial e abrirão novas oportunidades. Acrescento que o novo Banco de Desenvolvimento tem um papel especial a desempenhar no fortalecimento da cooperação financeira. É uma estrutura forte e eficaz. Possui uma sólida base de capital e uma equipe de especialistas qualificados. Como instituição financeira de desenvolvimento, o novo Banco de Desenvolvimento representa uma alternativa real a um grande número de mecanismos financeiros ocidentais e continuaremos a desenvolvê-lo, sem usá-lo contra ninguém, e aumentaremos suas oportunidades. O novo Banco de Desenvolvimento deve se tornar um dos principais investidores em projetos de infraestrutura tecnológica de longo prazo e de grande porte no BRICS e em organizações globais. Uma das principais questões para fortalecer a parceria comercial dentro do BRICS é melhorar a conectividade de transporte e criar novas rotas e corredores de carga relevantes para os negócios, além de soluções multimodais e esquemas logísticos modernos. A presidência russa do BRICS iniciou um diálogo regular entre os ministérios dos transportes sobre essas questões, e estamos desenvolvendo iniciativas como o lançamento da plataforma de coordenação eletrônica e o estabelecimento do pool de resseguro do BRICS. No Conselho Empresarial, estabelecemos um subgrupo separado sobre logística e gostaria de agradecer AOS membros do Conselho Empresarial e AOS Empresários por apoiarem o conceito de plataforma logística permanente. A Rússia está redirecionando semanalmente seus fluxos de transporte para parceiros estrangeiros confiáveis. Nossos principais projetos incluem a Rota Marítima do Norte e o Corredor Norte-Sul. Essas artérias continentais têm como objetivo fornecer rotas comerciais curtas e economicamente eficientes, conectando grandes centros industriais, agrícolas e energéticos AOS mercados consumidores. Estamos implementando um plano de grande escala para desenvolver a Rota do Mar do Norte. Estamos expandindo nossa frota de quebra-gelos, incluindo embarcações movidas à energia nuclear. Para testar as rotas, lançamos rotas costeiras. Estamos modernizando constelações de satélites e construindo novos terminais de combustível, bem como centros de segurança de navegação e outras infraestruturas costeiras. Estamos permitindo um acesso rodoviário e ferroviário mais amplo a AOS portos marítimos. Por sua vez, o corredor de transporte Norte-Sul está conectando os portos russos nos mares do Norte e no Báltico a AOS terminais no Golfo Pérsico e no Oceano Índico.
Entre outras coisas, é fundamental para permitir um maior fluxo de carga entre o continente eurasiano e o africano. Estamos cooperando estreitamente com nossos parceiros do BRICS nas áreas de inovação e economia digital. Acabei de mencionar nossas oportunidades em relação a AOS Mercados de Alimentos e Energia, mas definitivamente estamos olhando para o futuro. Estamos trabalhando para alcançar certos resultados e indicadores. Estamos desenvolvendo o comércio eletrônico e implementando tecnologias da Internet das Coisas e inteligência artificial, além de processar os chamados Big Data. E para aprofundar nossa cooperação no campo da industrialização, pretendemos lançar um centro de competências do BRICS sob a ONU. No futuro, devemos desenvolver uma infraestrutura digital única nos BRICS. E aqui é crucial garantir que empresas, sociedade civil e autoridades competentes elaborem um princípio negociado para o uso da biometria, bem como a garantia da segurança da informação. Senhoras e senhores, esperamos que o Conselho Empresarial forneça recomendações específicas. Senhoras e senhores, a Rússia está aberta à cooperação comercial mutuamente benéfica. Estamos tentando criar um ambiente amigável e globalmente competitivo para negócios locais e estrangeiros, a fim de atrair capital e tecnologias, principalmente em cooperação com vocês. Permita-me enfatizar mais uma vez que nossos esforços compartilhados devem se concentrar principalmente no desenvolvimento e fortalecimento de nossas próprias plataformas que possibilitem o crescimento econômico. Estou falando sobre soluções tecnológicas, mecanismos financeiros e de investimento, bem como logística mais ampla e assim por diante. Estou confiante de que a implementação do potencial dos BRICS, baseada particularmente na grande população e nos vastos recursos, trará o máximo benefício para nossos países, nossas empresas e todos os nossos cidadãos. E para concluir, gostaria de desejar a AOS participantes do Conselho Empresarial deliberações frutíferas, um trabalho bem-sucedido e tudo de bom. Eu acredito e espero que, como já foi mencionado na cúpula, em Kazan, o presidente em exercício do Conselho Empresarial dos BRICS apresentará um relatório sobre os resultados. E espero que vocês aprendam mais sobre a capital russa, Moscou, que sem dúvida temos orgulho de dizer que é uma das cidades mais bonitas do mundo. É um centro internacional em rápido desenvolvimento. Muito obrigado. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.